Boa noite, meu nome é Gildásio, sou vinculado ao Polo de Coremas. Então, quando os dados eles são armazenados no dispositivo ou transmitidos de um computador para o outro, via pendrive ou via internet ou outras mídias, é, nós presumimos que não tenha ocorrido nenhuma alteração nos arquivos. Porém, algumas vezes pode ocorrer alterações acidentais dos dados e isso causa erros, né? Ou mesmo arquivos corrompidos. Bem, o que nós veremos serão algumas técnicas utilizadas pelos computadores para detectar corrupção de dados e como corrigi-los. Para demonstrar essa técnica, utilizaremos um truque de mágica. E para isso, teremos 25 cartas com faces coloridas dispostas numa matriz de 5 por 5. 5 linhas, no caso, e 5 colunas. Algumas dessas cartas elas estarão viradas para cima e outras viradas para baixo, bem semelhante à atividade contando os pontos. Bem, uma pessoa convidada ela deverá fazer alguma alteração nessas cartas e sem que eu veja. E depois eu vou tentar identificar qual foi a carta alterada e voltar a carta às configurações iniciais. Bem, as configurações iniciais das cartas são essas. Vamos agora gravar um vídeo fazendo, simulando com uma pessoa. Bem, eu não estava no ambiente, ela chegou, virou uma carta. Bem, agora eu tento descobrir qual foi a carta que foi virada e é bem simples identificar qual foi a carta. Bem, novamente a pessoa ela vai virar uma carta. E então aí eu volto e tento descobrir qual foi a carta que ela alterou das configurações iniciais. Bem, como vemos, novamente bem simples de identificar, e veremos mais adiante agora porque fica fácil identificar, fica bem semelhante a um truque de mágica. Bem, vamos explicar esse truque. O processo para detectar essas alterações nas configurações ele é simples. Basta tentar para o número de cartas que estão viradas para cima. A gente vê em cada linha, em cada coluna, que são duas cartas na linha, duas cartas na coluna, um número par. Bem, quando a gente analisa essa matriz e vemos depois da intervenção, qualquer alteração ele vai mudar esse número de cartas, tanto na coluna ou na linha de duas. Então a gente vai ver que na primeira intervenção ela alterou a quarta linha e deixou com três cartas e alterou a terceira coluna deixando com três cartas. Então, obviamente, fica bem fácil identificar onde estava o erro. Na segunda intervenção, novamente, ela trocou duas cartas. A primeira na terceira linha e na última coluna, e a segunda na quarta linha e na penúltima coluna. Então a gente vê que fica alterado. Deixa de existir o número par. Bem, essa é uma das formas utilizadas pelos computadores para identificar e corrigir erros nos dados. As cartas com face para cima, elas
são representações de dígitos binários, né? Isso, os zeros e uns. Vemos que as exposições dos mesmos em matriz, eles facilitam a localização do erro. Bem, nesse caso, a gente vê o número de cartas com face para cima. Se o computador fazer a varredura e identificar que o número de cartas face para cima naquela linha ele é diferente do que ele tem registrado ou memorizado, a gente vê que ele vai encontrar um erro, né? Isso. E então ele irá procurar e tentar corrigir esse erro. Ele irá procurar por linha e coluna até encontrar o erro. Bem, temos um exemplo bem prático. E para finalizar, veremos esse exemplo aqui que ele é aplicado na identificação de livros. O ISBN ele é um padrão internacional para identificar livros, e de modo que cada livro vai ter sempre um código único, e esse número ele não repete em nenhum outro livro no mundo. Bem, esse código ele é constituído de 10 dígitos, sendo o último dígito, o 10º dígito, ele é um dígito verificador. Assim como no CPF também, que são 2 dígitos verificadores no final. Bem, para identificar deve-se multiplicar cada dígito do código menos o dígito verificador pela sua posição em ordem decrescente e depois somar os valores. E dessa forma, para o respectivo código, na tela ficaria como a gente vê na tela. Feitas essas multiplicações e somas, a gente divide o valor por 11 e então a gente vai encontrar um resto 7, que é o importante, que vai ser justamente esse resto. Esse resto ele subtraído de 11, ele vai dar justamente o dígito verificador, que vai ser 4. Vai ser o valor 4. E se ele for igual ao dígito verificador, então o código mais na frente ele não tem erro. E o código ele vai identificar esse dígito verificador e confirmar que o código é correto, é autêntico. Só que esse método ele pode não identificar alguns erros, como um dígito se ele tivesse o valor alterado, 2 dígitos trocados de posição, e também se um dígito tivesse o valor decrementado e outro incrementado no mesmo valor também. O valor da soma ele sempre vai permanecer inalterado nessas circunstâncias. E acontecendo isso, essa técnica ela não vai detectar onde está o erro. Bom, é isso. Valeu, obrigado pessoal.